Então, como programamos e como foi falado, Judith Butler é o objeto da nossa discussão hoje. Nós vamos, então, dentro do primeiro capítulo do livro Problemas de Gênero, seguir este roteiro, fazer um breve relato biográfico, apresentar uma contextualização do texto, apresentar os principais eixos do texto e fazer uma sugestão de questão para discussão. Então, fazendo uma biografia bastante resumida da autora, Judith Butler nasceu em 1956, numa família judaica. A sua formação foi em filosofia pela Universidade de Yale. Ela adquiriu em 1984 PhD em filosofia pela mesma universidade, com a tese Subjects of Desire, Hegelian Reflections in 20th Century France. E atualmente ela é professora do Departamento de Retórica e Literatura Comparada da Universidade da Califórnia, em Berkeley. A obra de Judith Butler possui enorme impacto e reconhecimento. Ela participa como professora visitante em várias universidades, participa de várias organizações e iniciativas militantes defendendo comunidade LGBTQ+, direitos civis, direitos humanos. Recebeu vários prêmios importantes, entre eles o prêmio Adorno, em 2012, prêmio Adorno, alusivo a Theodor Adorno, filósofo marxista da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, filósofo judeu, alemão, de grande impacto, grande importância no século XX. Este prêmio é um prêmio concedido pela cidade de Frankfurt a intelectuais, cineastas, artistas, músicos, escritores que possuem uma contribuição importante no campo, em todos esses campos identificados em alguma medida com o legado da obra do filósofo Theodor Adorno. Este livro, cujo primeiro capítulo nós vamos discutir hoje, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, é um dos livros mais importantes e mais impactantes nos desdobramentos e na evolução da discussão de gênero que leva exatamente à perspectiva das teorias queer, aquelas teorias, aquelas abordagens que justamente buscam questionar e colocar em xeque a perspectiva binária de gênero, que normalmente se associa, por muitas vezes, à perspectiva mais tradicional de sexo, também binário, masculino e feminino. Então, este livro teve uma enorme importância no sentido de ter sido um precursor e uma grande referência para discutir esta temática em termos mais gerais. O texto que a gente vai trabalhar hoje é um texto que mostra uma complexidade, uma densidade muito grande. Judith Butler não é uma autora de escrita fácil, pelo contrário, a escrita dela é bastante difícil, bastante profunda, bastante complexa, e
ela é, ao longo da sua obra, uma autora que não tem uma única linha em termos das referências que normalmente orientam, de uma maneira geral, a sua elaboração. Ela circula por várias referências intelectuais importantes que servem de base para a sua discussão, para a sua elaboração. Como eu já tive a oportunidade de falar antes, eu, particularmente, quando penso a maneira como um autor se baseia em algumas referências, em outros autores, ou uma autora, para fundamentar a sua análise, a sua elaboração, eu não uso a palavra influência, porque eu acho que a palavra influência é uma palavra bastante difusa, bastante vaga, e que não mostra de uma maneira mais específica o nexo entre um pensamento e as fontes que levaram à formação deste mesmo pensamento. Então, muitas vezes, quando se usa o termo influência, se parte do entendimento de que o mero contato de uma autora ou de um autor com um professor, com a leitura de um livro e assim por diante, já é, digamos assim, uma garantia de que este autor, de alguma forma, assimilou, e muitas vezes de forma passiva, esta fonte. E não é isso que acontece necessariamente. Contato que autoras têm com fontes e com outras referências é uma assimilação, na maioria das vezes, crítica, pontual, parcial. E neste caso, quando a gente pensa as referências de Judith Butler, o que se tem em mente quando eu estou expondo exatamente o que motivou-a, quais são as suas fontes, as suas referências, é a perspectiva de uma tradução. Tradução é um recurso metodológico que podemos entender, entre outras coisas, como uma ressignificação, uma releitura de um outro autor, de uma outra perspectiva de um outro autor ou autora, em que se guarda alguns aspectos do significado original do autor ou autora original que foi lido. Neste caso, eu estou entendendo e estou, para compreender melhor o texto, colocando aqui a referência de Michel Foucault, um filósofo que viveu entre 1926 e 1984, que foi, digamos assim, traduzido, assimilado, lido criticamente por Judith Butler como um dos mais importantes para que possamos entender este texto. Lógico que não é a única referência, mas para este texto é provavelmente a referência mais importante. Em particular, aquilo que ele, Michel Foucault, elaborou referente a sujeito, que remete à ideia de sujeção a normas, ou a subjetividade por trás de um discurso e de um conhecimento, que expressam uma certa noção de verdade última e de poder. Então, a perspectiva de gênero, ela se insere exatamente nisso. Ela é parte de um todo que refere a uma perspectiva de sujeito, de um discurso, de um conjunto de elaborações e de perspectivas presentes cotidianamente que mostram exatamente essa sujeição a normas, que expressam uma certa visão de conhecimento construído em longuíssima data, que serve a uma visão que encerra uma concepção de poder, de domínio dentro da sociedade.
E isto é construído ao longo de vários mecanismos sutis ou não sutis, que ao longo da história são impostos como verdades, né, arqueologicamente, e o papel exatamente da visão de um certo conhecimento como sujeito é exatamente o papel crítico de se opor a essa visão de conhecimento como sujeito, é exatamente o seu questionamento desde as suas origens, questionamento arqueológico dessas verdades, dessas normas. É nesse sentido que se volta a preocupação de Butler com a produção da linguagem e como o gênero está inserido exatamente nesta produção da linguagem. É óbvio que Foucault não é a única referência de Butler, existem várias outras referências, mas neste texto a gente percebe, numa leitura atenta, que esta preocupação talvez seja a mais importante, este autor seja o autor com uma referência mais significativa. Butler incorpora, traduz, ressignifica outras referências de uma maneira mais pontual e não tão forte como Foucault, por exemplo, Marx. Ela não é uma autora marxista, mas ela é tributária de aspectos da obra de Marx. Gramsci, outro autor marxista, embora ela não cite Gramsci, mas Gramsci aparece de forma oculta na medida em que Butler recorrentemente analisa vários aspectos, não só do conhecimento, da forma de se ver o ser social, a ontologia, forma de se ver a produção do conhecimento, os aspectos que são relacionados a isso, a epistemologia, e também o conjunto de visões que existem na sociedade, que são pautadas por uma perspectiva heterossexual e falocêntrica, ou seja, pensando a perspectiva masculinidade do falo masculino como uma perspectiva de poder. Tudo isso é apontado por Butler numa perspectiva de uma hegemonia falocêntrica, hegemonia da heterossexualidade compulsória e assim por diante. São referenciais que remetem de forma oculta, sem uma menção explícita a Gramsci, mas que, de alguma forma, mobilizam a categoria de Gramsci também numa perspectiva que ela traduz, que ela ressignifica. Além disso, ela tem como referências importantes também autores pós-coloniais, autores que buscam fazer uma crítica à perspectiva histórica legada do período de colônia e as transformações que aconteceram após a independência nacional de alguns países, que é uma perspectiva que nasceu na literatura e aparece em várias áreas das ciências humanas. E autoras que nós já discutimos, Gayle Rubin, Simone de Beauvoir, e a dramaturgia social de Irving Goffman. É um outro elemento importante, embora não citado explicitamente, mas que aparece de forma oculta, quando, por exemplo, a Judith Butler fala da perspectiva da performatividade. O que é a performance? A performatividade tem a ver com a dramaturgia social de Irving Goffman. Este sociólogo, ele analisou as instituições totais, os hospícios, os hospitais, os manicômios, e as formas como estas instituições controlavam os indivíduos, os seus corpos. E, ao mesmo tempo, ele fazia uma análise sociológica no sentido de que os indivíduos, nos diferentes contextos sociais, eles agem
em conformidade com os papéis que eles desempenham em diferentes contextos. Ou seja, contexto de que alguém está no palco, contexto de alguém que está nos bastidores, contexto de alguém ou de alguns que estão na plateia, e assim por diante. Então, aparece essa referência da performatividade como uma referência também, mas não somente, à dramaturgia social deste sociólogo Irving Goffman. Buscando agora, então, apresentar os principais eixos do texto, eu me arrisco a dizer que a hipótese central do livro é expressa neste enunciado que eu reproduzo aqui. A crítica genealógica recusa-se a buscar as origens do gênero, a verdade íntima do desejo feminino, uma identidade sexual genuína ou autêntica que a repressão impede de vez. Em vez disso, ela investiga as apostas políticas, designando como origem e causa categorias de identidade que, na verdade, são efeitos de instituições práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. A tarefa desta investigação é centrar-se e descentrar-se nestas instituições definidoras. O falocentrismo e a heterossexualidade compulsória. Então, vejam que aqui aparece exatamente aquilo que nós já falamos em caráter introdutório, há alguns instantes, a respeito da forma como a Butler está formulando esta análise, está elaborando aqui a sua linha de argumento. Ela não quer exatamente entender o que seria uma verdade ou uma identidade que seja essencial, genuína, autêntica. Ela quer, na verdade, tirar, digamos assim, os véus que ocultam o entendimento do falocentrismo e da heterossexualidade compulsória, mostrando como eles se inserem em instituições de poder que aparecem tanto do ponto de vista prático quanto no ponto de vista das falas, das narrativas, dos textos, que exatamente mostram como se desenrola, como se desenvolve dentro de um contexto mais amplo de injustiça, essa perspectiva que se associa ao gênero de colocar o poder masculinizado, o poder que se associa ao falo masculino, né, o falocentrismo, e o binarismo que necessariamente atravessa a categoria de gênero e a própria perspectiva de sexualidade e de desejo num sentido mais amplo. Então, a perspectiva do livro é exatamente tentar entender isso e, ao mesmo tempo, tentar verificar a possibilidade de buscar algo alternativo a essa perspectiva do falocentrismo e da heterossexualidade compulsória. Para, digamos assim, dar conta desta discussão, é uma discussão extremamente complexa, como eu disse, é uma discussão bastante difícil, não é fácil. Como eu disse, a escrita da Butler é uma escrita que não é simples de entender. Eu, correndo o risco de ocultar várias outras discussões importantes, eu fiz uma escolha de buscar alguns eixos para discutir o capítulo, e para isso eu usei
como referenciais para essa discussão destes eixos, as questões que a Butler apresenta no prefácio de uma das edições, questões que ela entendem serem aquelas contempladas neste capítulo. Então, vamos tentar enunciar essas questões para orientar a nossa discussão. Então, a primeira pergunta: a heterossexualidade compulsória e o falocentrismo são compreendidos como regimes de poder, discurso, com maneiras frequentemente divergentes de responder às categorias centrais do discurso de gênero, como a linguagem constrói as categorias de sexo? Esta é a primeira pergunta. Vamos, então, para a gente não perder o fio da meada, a gente verificar como que a Butler tenta responder essa pergunta. Resumidamente, digamos que ela coloca nestes termos: há indícios de que a noção estável de gênero não sirva mais como premissa básica da política feminista. De forma alternativa, a política feminista deve buscar a construção variável da identidade em termos metodológicos e normativos. Quando ela fala normativos, ela está querendo dizer referente a valores, aspectos morais, aspectos de um dever ser, ou como um objetivo político. O binarismo não é adequado. Então, vejam que aqui aparece uma das principais teses que a Butler desenvolve neste texto. Não dá mais para trabalhar com uma perspectiva de gênero estável, uma perspectiva que sempre se reproduz numa perspectiva binária de masculino e feminino, porque a identidade, ela é sempre algo em mudança, ela é sempre algo que é, digamos assim, performado num contexto de mudança, que não possui, portanto, uma identidade fixa. Todavia, as verdades últimas que expressam todo um aparato de poder que existe, de controle da sociedade, nas condutas, na forma como se apresentam homens, mulheres, ou seja, a sujeição às normas, dentro das quais a questão de gênero aparece como uma questão importante, ela reproduz uma perspectiva binária, fixa, estável, mas que, diz a Butler, não pode mais servir como uma referência. A segunda pergunta que a Butler enuncia: a linguagem é compreendida como falocêntrica? E aí ela fala a pergunta de Lucy Irigaray, ou seja, uma das autoras com as quais ela debate. E aí, o argumento que a Butler desenvolve: o falocentrismo, ou seja, essa perspectiva de focar, digamos assim, na linguagem a partir do referencial masculino fálico de poder, segundo Irigaray, dá significado ao sexo feminino de modo a reproduzir-se sempre. Ao fazer assim, oculta o feminino em termos de alteridade ou de diferença das mulheres e toma o seu lugar. Butler sustenta que o feminismo deve fazer autocrítica das posturas totalizantes. Ou seja, Butler está desenvolvendo uma linha de argumento de que, se não existe uma
perspectiva estável de identidade que remeta a gênero e que remeta a qualquer outra perspectiva que possamos falar de homens, de mulheres, nós não podemos aceitar uma perspectiva de gênero que reproduz essa distinção masculino e feminino, que reproduz também a perspectiva na qual a masculinidade fálica se associa aos esquemas de poder que estão presentes na fala, nas práticas sociais, nas instituições jurídicas, políticas e do cotidiano, e assim por diante. Não se pode reproduzir isso. Não se pode reproduzir esse falocentrismo. Esse falocentrismo, quando ele é reproduzido, quando ele é cultivado ao longo da vida social, ao longo da história, ele não dá conta de pensar o espectro mais amplo de várias condições das mulheres, as várias possibilidades de pensar as diferenças que envolvem as mulheres, a alteridade, as outras mulheres, a pluralidade de perfis que envolve a existência de mulheres, de várias mulheres, e também de outras possibilidades, pensando, digamos assim, o questionamento dos padrões estáveis de gênero. Então, não se deve pensar uma postura essencialista, não se deve pensar uma postura generalizadora. E é nesse sentido que ela menciona que o feminismo deve fazer autocrítica das posturas totalizantes. Não há como fazer um diagnóstico, uma análise, uma discussão que seja generalizadora, porque tudo que envolve o feminino, tudo que envolve a discussão de gênero, é algo sempre em constante mudança. Não há como alcançarmos uma perspectiva totalizante que dê conta de explicar isso tudo numa perspectiva geral. Na sequência, duas perguntas que ela formula também. Seria o feminino o único sexo representado numa linguagem que funde o feminino e o sexual? A afirmação de Monique Wittig é uma das autoras com as quais ela debate. E em seguida, onde e como convergem heterossexualidade compulsória e falocentrismo? Onde estão os pontos de ruptura entre eles? Construir aqui uma possibilidade de resposta para as duas questões, nestes termos aqui que eu vou tentar explicar. Esta afirmação desta autora com a qual a Butler debate, a Wittig, só faz sentido nos termos de uma heterossexualidade compulsória, binária e naturalizada, em que a homossexualidade surge como uma terceira opção. O gênero fica definido como uma substância e uma metafísica binária permanente, não resiste à sua construção no presente, de forma performática. Ele também sucumbe à perspectiva de uma instabilidade inerente da construção da diferença sexual. Não é um ser permanente, é algo que se faz no presente. Nós falávamos, então, a respeito da pergunta anterior, que a Butler
não entende a possibilidade como adequada de pensar uma perspectiva totalizante. E nessa mesma linha, não se pode falar de uma perspectiva que seja heterossexual, compulsória, binária e tomada como uma coisa natural, ou mesmo da homossexualidade tomada como uma terceira opção. Não tem como a gente fazer uma padronização do gênero. O gênero, numa perspectiva binária, ou mesmo numa perspectiva de uma terceira opção, não é algo, digamos assim, que expressa exatamente o que se coloca em termos da identidade que diz respeito ao gênero na perspectiva histórica e na perspectiva cotidiana e social. Essa perspectiva é uma perspectiva de que existe uma instabilidade. Não há como recorrermos a um padrão que seja binário ou trinário, ou seja ele qual for. Não há uma permanência. É algo que é definido no presente, que é definido na performance que existe nos diferentes contextos da, como eu disse lá atrás, né, da dramaturgia social, da performance que existe socialmente em diferentes contextos, em termos históricos, em termos cotidianos. A quinta pergunta que a Butler formula: como a língua produz a construção fictícia de sexo que sustenta esses diversos regimes de poder? A resposta dela, em resumo, existe uma coextensão que envolve poder e sexualidade em termos performáticos, que foge a um padrão único, tanto para reproduzir o poder e o heterossexismo, como para emancipar-se. Nós que discutimos, por exemplo, o tabu do incesto, que é uma referência na antropologia de Lévi-Strauss, e uma discussão importante que foi evocada no seminário anterior pela Gayle Rubin, né? Aqui a Butler se refere a isso como a lei do pai, né? Porque o incesto, ele encerra uma relação de poder em que fica instituído o que pode e o que não pode nas relações, tá? Então, toda e qualquer perspectiva, toda e qualquer referência que envolve a sexualidade e a maneira como se deve orientar em termos dessa sexualidade, ela não tem um único padrão. Estes padrões que são colocados ao longo da história, ao longo da trajetória das culturas, ao longo da trajetória das sociedades, reproduzem instituições, reproduzem esquemas de poder, reproduzem padrões de sujeição. Sujeição que envolvem um heterossexismo compulsório, sujeição que envolve uma hegemonia masculina, e assim por diante. A perspectiva que a Butler coloca é que esta reprodução, ela acontece, muitas vezes, sem que nós tenhamos que nos apegar a um padrão único, porque, embora haja uma reprodução no sentido de tentar
perpetuar este padrão único, cotidianamente existem outras possibilidades. E para que a gente rompa esses padrões únicos, na qual a sexualidade e o gênero são enquadrados, também nós temos que ter em mente que a performance que envolve essas questões no cotidiano, elas não estão presas a um padrão único. É esse ponto que nós vamos falar mais adiante, que, digamos assim, deve ser tomado como referência para exatamente quebrar os padrões de poder, de sujeição e de compreensão do gênero em termos daquilo que é considerado, entre aspas, natural. E por fim, as duas últimas questões que a Butler enuncia. No âmbito linguageiro da heterossexualidade presumida, que tipos de continuidade se presume que existam entre sexo, gênero e desejo? Seriam esses termos distintos e separados? E a última pergunta: quais práticas culturais produzem uma descontinuidade e uma dissonância subversivas entre sexo, gênero e desejo e questionam suas supostas relações? Resposta da Butler: a unidade e coerência entre sexo, desejo e gêneros pressupõe uma heterossexualidade estável e oposicional, ou seja, masculino, feminino. Ainda seria uma utopia, uma sexualidade livre dos construtos heterossexuais, mesmo no contexto de liberação, entre aspas, entre os gays e as lésbicas. Trata-se de uma tarefa questionar a construção do sujeito, a sujeição e a hegemonia masculina e heterossexista, que é inteligível pela aparência de gênero. Como diz no final do livro a Butler, afastar as normas de gênero que facultam a própria repetição. Combater o inatural no gênero, ou seja, buscar perspectivas emancipadoras é exatamente buscar outras perspectivas culturais que questionem, né, como ela fala de uma maneira generalizada ao longo do seu argumento, na perspectiva do sujeito, que se deve afastar também as verdades absolutas. Então, a sujeição que está atrelada à perspectiva de gênero é exatamente o conjunto de perspectivas que veem o sexo, o desejo e o gênero atrelados e coerentes, porque eles levam em consideração os construtos heterossexuais. E romper esses construtos, mesmo quando se fala fora da perspectiva binária de masculino e feminino, ainda é um desafio. Porque mesmo entre os gays e as lésbicas, existe esse padrão de reprodução da perspectiva que remete a estes padrões binários. Então, questionar estes padrões binários, questionar aquelas coisas que são vistas como inaturais, é, digamos assim, uma tarefa complexa, difícil, uma tarefa de longa duração, que a Butler acena como o elemento a ser buscado para que a perspectiva de gênero não reproduza a sujeição, não reproduza as perspectivas de poder
que estão por trás das diferentes formas como a construção de gênero se apresenta cotidianamente. Para finalizar a minha exposição com uma questão sugerida para discussão, é a própria Butler que menciona que a drag queen é um dos melhores exemplos da artificialidade da ligação entre o sexo anatômico biológico e a identidade de gênero. Ela performa um gênero feminino artificializável em qualquer corpo. Isso pode ser tomado num primeiro momento como algo que dá a entender que a performance de gênero seria uma opção individual. Seria algo que estaria no âmbito somente de uma pessoa. Mas não é isso. Apesar de ser um exemplo significativo este que a Butler levanta, a performatividade de gênero não é uma opção individual. Por que ela não é uma opção individual? Porque ela é um conjunto de verdades, um conjunto de mecanismos de sujeição que reproduzem formas de poder, reproduzem formas de reproduzir uma visão de mundo ligada a falocentrismo masculinizado, à heterossexualidade compulsória. Isso é uma coisa, então, que perpassa toda a existência humana. E é este entendimento que a gente tem que ter em mente, porque muitas das críticas que foram feitas a Butler, tanto à direita quanto à esquerda, lembrando que a Butler foi objeto de uma grande polêmica, né, por conta da sua visita e uma conferência que ela proferiu aqui no Brasil em 2017, tem a ver exatamente com isso. A questão do gênero não é meramente uma questão performática que tem a ver com uma escolha individual. Ela tem a ver com a reprodução de todo um conjunto de mecanismos e visões de mundo, de poder, que são expressas pela perspectiva de gênero. Combater essa sujeição, essas normas, esse assujeitamento, que a questão de gênero encerra numa perspectiva binária, e que mesmo nas perspectivas que se opõem ao binarismo, não se rompe completamente, é uma tarefa dificílima que é apontada pela autora no sentido de uma construção de uma sociedade mais justa. Aí, em linhas gerais, era isso que eu tinha para expor. Estou à disposição de vocês, e fiquem à vontade para intervir, para perguntar.